Olá, jovem mancebo. Vamos acelerar um pouquinho o passo? Tá na hora, né? Então vamos lá, chegamos ao nosso estágio avançado do estudo do movimento retilíneo uniforme. Agora nós vamos variar a velocidade. Então, se liga aí. O que é mudar a velocidade? Mudar a velocidade é simplesmente você ter uma velocidade que antes era constante e a partir de agora ela não é mais, né? Como no caso aí do nosso amigo pesquisador. Você tem um momento que você tem uma velocidade, aí você aumenta a velocidade e depois você diminui a velocidade. Então toda a situação que o valor da velocidade ele é alterado é uma situação que nós temos mudança de velocidade. Então nesse caso nós não estaremos mais lidando com o movimento retilíneo uniforme. Agora nós estaremos lidando com o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? E o que isso implica? Bom, veja só. Se o corpo sai de uma posição específica, certo? Vamos dizer que temos dois corpos, então, numa posição específica e ambos têm 1 metro por segundo de velocidade. Isso significa dizer que no primeiro segundo eles vão andar 1 metro, perfeito? Ok, só que se um deles aumentar a velocidade dele para 2 metros por segundo, por exemplo, no próximo segundo, ele não vai mais andar somente 1 metro como o outro. Ele vai andar 2 metros. Tá? E se agora ele aumentar para 3 metros por segundo, no próximo segundo ele não vai andar apenas 1 metro ou 2 metros. Ele vai andar 3 metros. Tá? Então você pode ver que existe uma diferença fundamental aí quando você analisa um corpo que tem uma velocidade igual ao longo do tempo e um corpo que modifica a sua velocidade ao longo do tempo. Qual é a principal característica? É espaços percorridos, né? Deslocamentos maiores ou menores. Você pode pensar na situação reversa em que a velocidade está diminuindo, né? Ao longo do tempo. Então veja só, a aceleração, a mudança de velocidade, tá? É nada mais do que uma mudança nas quantidades de deslocamento ao longo do tempo. E isso é característica de uma variação de velocidade. Tá? Então, se a gente modifica a quantidade de deslocamento em intervalo de tempo igual, então estamos variando a velocidade. É isso que essa animação acabou de te mostrar. Tá? E essa variação de velocidade em intervalos de tempo iguais a gente chama de aceleração. Então veja, não existe apenas aceleração aumentando velocidade. Percebam que esses dois corpos agora vão sofrer variações de velocidade. Como? Percebam. Enquanto variação de velocidade, você pode dizer que o exemplo de cima, né, da reta de cima, a distância percorrida ao longo do tempo foi aumentando, enquanto que o corpo de baixo, embora tenha saído primeiro, os deslocamentos dele, as distâncias que ele percorre, né, foram diminuindo ao longo do tempo. Então, nós temos um movimento acelerado com uma aceleração positiva no exemplo de cima e um movimento dito retardado. Sim, eu sei o que você está pensando, tá? Eu já fui aluno também. Movimento retardado é o movimento cuja aceleração tem valor negativo e isso vai implicar uma diminuição na sua velocidade. Tá? Sempre que a velocidade de um objeto variar, tá? Dizemos que esse corpo tem aceleração. Então não interessa se está aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Nesses dois casos, tem aceleração. Eu sei que no cotidiano você diz acelera aí ou desacelera aí para aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Mas quando a gente está falando de física, aceleração é um conceito que diz que você está variando a sua velocidade para mais ou para menos.
E aí nós temos um movimento dito acelerado para o aumento da velocidade e um movimento dito retardado para a diminuição da velocidade. Não vai ficar fazendo besteira com essa definição, tá certo? Continuando, a aceleração. Bom, esse conjunto de ideias da aceleração a gente pode escrever numa equação como a gente fez anteriormente com a velocidade. Tá? A aceleração nesse caso vai ser igual à variação da velocidade em cada intervalo de tempo, então dividido por ΔT. Como a gente sabe, delta é variação, então você sempre tem um valor final menos um valor inicial, tá? VF menos VI, a mesma coisa para o tempo, TF menos TI. Tá? A é a aceleração, vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. ΔV, variação de velocidade, geralmente vai ser medido em metros por segundo. E ΔT, a variação do tempo, geralmente medido em segundos no sistema internacional. Tá? Se a velocidade estiver em km por hora, então a aceleração vai ser dada em km por hora ao quadrado. Sempre o tempo elevado ao quadrado. Por quê? Bom, se a equação é A igual a ΔV sobre ΔT e eu tenho metro por segundo, velocidade no sistema internacional, e tempo em segundo, tempo no sistema internacional. Tá? Se eu passar esse segundo aí de baixo, invertendo a fração dele, eu vou acabar tendo metro por segundo ao quadrado. Isso é só para provar, tá? Se você não entendeu, não se preocupa, isso é só para provar que a unidade de aceleração deve ser metro por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora ao quadrado, ou qualquer distância por o seu tempo elevado ao quadrado, tá? Então, no sistema internacional, a gente usa metro por segundo ao quadrado. Se a aceleração for constante, a aceleração média será igual à instantânea. Então, em intervalos curtos de tempo, você vai poder aumentar ou diminuir a aceleração, certo? Mas, se a aceleração for constante, esses intervalos de tempo curtos vão ter o mesmo resultado que o valor da aceleração média, tá? Que é a aceleração de um intervalo grande de tempo. Tá? E a gente vai considerar sempre a aceleração média para os problemas e a nossa aceleração média vai ser sempre constante. Nós não vamos variar a aceleração. Veja, mas o fato de não variarmos a aceleração não significa que não teremos variação. Sim, teremos. De quem? Da velocidade. Perfeito? Então, quando tem aceleração, tem variação de velocidade. Tá? E a nossa aceleração será constante. Então, é isso. Para a introdução do conceito de aceleração, temos esse vídeo. Tá? No próximo vídeo a gente vai começar a refinar um pouco mais o nosso conceito de aceleração, prevendo como você vai ter a velocidade ao longo do tempo. Perfeito? Te aguardo até o próximo. Valeu!